A cena do estalar de dedos de Thanos em Vingadores, Guerra Infinita é inesquecível. Uma ação que, à primeira vista, parece puramente maligna. Mas e se a lógica por trás dela tivesse um mérito, mesmo que distorcido? Hoje, vamos mergulhar na mente de Thanos, explorando sua filosofia através da lente do utilitarismo e confrontando um dilema moral desconfortável. Não se trata de saber se ele era mau, mas se sua lógica tinha algum fundamento. Thanos acreditava que, ao reduzir a população do universo pela metade, ele garantiria a sobrevivência dos recursos e evitaria o colapso. Um futuro próspero para os que restassem. Mas será que ele estava certo? Para entender a perspectiva de Thanos, precisamos falar sobre o utilitarismo. Essa corrente filosófica, defendida por pensadores como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, busca maior felicidade para o maior número de pessoas. Thanos justifica suas ações exatamente sob essa ótica. Ele acredita que o sacrifício de metade da vida levará a um bem maior para a outra metade, garantindo um futuro equilibrado para o universo. No entanto, a eliminação de 50% da vida dificilmente se encaixa na definição de maior felicidade para o maior número. A moralidade não se resume a boas intenções quando os meios são tão extremos. Além disso, Thanos poderia argumentar que sua ação se baseia no princípio do duplo efeito, introduzido por São Tomás de Aquino, que permite uma ação que causa dano como efeito colateral de um bem maior. Ele diria que a morte não é sua intenção, mas um efeito necessário para salvar o universo do colapso. Contudo, a moralidade não se baseia apenas na intenção, objeto e as circunstâncias da ação, como um genocídio em massa, são cruciais para o julgamento moral. A interpretação de Thanos é uma distorção perigosa desse princípio. Indo além do utilitarismo clássico, alguns argumentam que Thanos pode ser visto como um utilitarista negativo. Enquanto o utilitarismo tradicional busca maximizar a felicidade, o utilitarismo negativo busca minimizar o sofrimento para o maior número de pessoas. Há uma simetria entre sofrimento e prazer, onde reduzir o sofrimento é considerado mais importante do que produzir felicidade. As ações de Thanos, nesse sentido, poderiam ser interpretadas como uma forma extrema de utilitarismo negativo. Ele busca eliminar o sofrimento futuro causado pela escassez de recursos através de uma ação drástica. O perigo de um utilitarismo negativo forte ou absolutista é ilustrado pelo experimento mental do destruidor benevolente de Roderick Ninian Smart. Nesse cenário, um governante com o poder de destruir a humanidade instantaneamente e sem dor teria o dever, sob o utilitarismo negativo, de usar esse poder para eliminar todo o sofrimento futuro. Thanos, assim como o destruidor benevolente, falha em considerar nuances importantes do utilitarismo negativo, como a ponderação entre desutilidade, o papel das preferências, o desejo natural de viver, e as restrições morais, como os direitos humanos. O genocídio, por mais que se tente justificar, não respeita essas restrições fundamentais. A premissa central de Thanos, de que a superpopulação é a raiz de todos os problemas e que a escassez de recursos é inevitável, é uma falácia. Essa ideia, que ecoa teorias antigas como as de Thomas Malthus e a bomba populacional de Paul e Annie Ehrlich, é contestada por especialistas. O verdadeiro problema não é a quantidade de pessoas, mas como os recursos são utilizados e a poluição gerada. O impacto ambiental de uma pessoa varia drasticamente dependendo de onde ela vive e de seus padrões de consumo. Além disso, mais pessoas podem significar mais ideias, mais inovação e mais soluções para os desafios ambientais, e não o contrário. A criatividade humana é um recurso ilimitado. O plano de Thanos é simplista e ignora a complexidade das dinâmicas populacionais e a capacidade de adaptação e inovação da humanidade. A solução para os problemas do universo não é a aniquilação, mas a gestão inteligente dos recursos e uma mudança de comportamento coletivo. Para aprofundar a compreensão da perspectiva de Thanos, é crucial examinar o utilitarismo em suas raízes. O utilitarismo, como teoria ética, postula que a ação moralmente correta é aquela que maximiza a utilidade, geralmente definida como felicidade ou bem-estar, para o maior número de indivíduos. Filósofos como Jeremy Bentham, com sua felicidade para o maior número, e John Stuart Mill, que refinou a ideia introduzindo a distinção entre prazeres superiores e inferiores, foram os pilares dessa corrente. Thanos, em sua visão distorcida, adota uma forma brutal de utilitarismo. Ele não busca a felicidade, mas a sobrevivência. Sua utilidade é a perpetuação da vida no universo, mesmo que isso signifique a erradicação de metade dela. A cena em que ele explica seu plano a Gamora
descrevendo a prosperidade de Titã antes de sua ruína devido à superpopulação, serve como sua justificação pessoal e a base de sua crença utilitarista. Ele testemunhou em primeira mão o que ele percebe como a consequência inevitável da vida descontrolada e, portanto, se sente compelido a agir para evitar que outros mundos sofram o mesmo destino. No entanto, a aplicação de Thanos do utilitarismo é profundamente falha. A premissa de maior felicidade para o maior número é subvertida quando ele arbitrariamente decide quem faz parte desse maior número. A eliminação de metade da vida, sem distinção, não é uma maximização de bem-estar, mas uma redução drástica e violenta. A moralidade de uma ação, sob uma análise utilitarista genuína, não pode ser justificada apenas pela intenção, mas deve considerar as consequências reais e a distribuição da utilidade. A dor e o sofrimento causados pela perda de entes queridos, a desestruturação de sociedades e a aniquilação de culturas inteiras são consequências que Thanos ignora em sua equação utilitarista. O artigo de R.J. Bakulo 1 aponta essa falha crucial, destacando que a boa intenção de Thanos não pode redimir os meios genocidas que ele emprega. A ética utilitarista, em sua essência, exige uma consideração cuidadosa de todas as partes envolvidas e de todas as consequências, algo que Thanos, em sua arrogância e convicção inabalável, falha miseravelmente em fazer. Além do utilitarismo, a filosofia de Thanos também se entrelaça com o princípio do duplo efeito. Este princípio, com raízes na teologia moral de São Tomás de Aquino, é frequentemente invocado para justificar ações que têm um efeito bom intencional, mas também um efeito colateral negativo e não intencional. Por exemplo, um médico que administra uma dose alta de morfina para aliviar a dor de um paciente terminal, sabendo que isso pode acelerar a morte, pode ser justificado sob o duplo efeito se a intenção principal for aliviar a dor e não causar a morte. Thanos poderia argumentar que a morte de metade da vida não é sua intenção primária, mas um efeito colateral necessário para alcançar seu objetivo maior de salvar o universo do colapso. Ele não deseja a morte por si só, mas a vê como um meio inevitável para um fim que ele considera justo e necessário. Ele acredita que a vida que permanece será mais rica e abundante, e que o sacrifício é um preço pequeno a pagar pela salvação de todos. Sua convicção é tão forte que ele está disposto a sacrificar até mesmo aqueles que ama, como Gamora, para alcançar seu objetivo, o que ele vê como a prova máxima de sua retidão moral. No entanto, a aplicação do princípio do duplo efeito por Thanos é igualmente problemática. Para que uma ação seja justificada sob esse princípio, 4 condições devem ser geralmente atendidas. A ação em si deve ser moralmente boa ou neutra. O efeito bom deve ser o único intencionado. E o efeito mau deve ser apenas um efeito colateral não intencional. O efeito bom não deve ser alcançado através do efeito mau, e deve haver uma razão proporcionalmente grave para permitir o efeito mau. As ações de Thanos falham em várias dessas condições. O genocídio em massa não é uma ação moralmente neutra. E o efeito bom, salvar o universo, é diretamente alcançado através do efeito mau, a morte de bilhões. A proporção entre o bem e o mal é distorcida pela sua própria percepção. A moralidade não pode ser simplesmente reduzida a boas intenções, como Thanos parece acreditar, especialmente quando suas ações envolvem a tomada de vidas em massa. A complexidade da ética exige uma análise mais profunda do que a simplificação brutal de Thanos. Ele ignora a dignidade intrínseca de cada vida e a complexidade das interconexões sociais e ecológicas, reduzindo tudo a uma equação numérica que, para ele, justifica qualquer atrocidade. A visão dos Vingadores, que se opõe a ele, é a de que cada vida tem valor, e que a liberdade de escolha e a busca por soluções não violentas são fundamentais, mesmo diante de ameaças existenciais. Eles representam a antítese da filosofia de Thanos, defendendo a vida e a esperança contra o desespero e a aniquilação. Adentrando ainda mais nas profundezas da filosofia que poderia, de alguma forma, justificar as ações de Thanos, encontramos o conceito de utilitarismo negativo. Diferente do utilitarismo clássico, que visa maximizar a felicidade ou o prazer, o utilitarismo negativo concentra-se na minimização do sofrimento ou da dor. A premissa fundamental do N é que a erradicação do sofrimento tem uma prioridade moral maior do que a promoção da felicidade. Essa visão se baseia na ideia de uma simetria entre o bem e o mal. A dor e o sofrimento são intrinsecamente piores do que a ausência de prazer é boa. Para um utilitarista negativo, um mundo sem sofrimento, mesmo que também sem grande felicidade, seria preferível a um mundo com picos de felicidade, mas também com profundos abismos de dor. Thanos
Em sua busca por um universo livre do que ele percebe como o sofrimento inevitável da superpopulação e da escassez de recursos, alinha-se, de forma perigosa, a essa corrente filosófica. Ele não busca criar um paraíso de felicidade, mas sim erradicar a causa raiz do sofrimento que ele testemunhou em seu próprio planeta e em outros mundos. Essa interpretação de Thanos, como um utilitarista negativo, é reforçada pela sua convicção de que a eliminação de metade da vida é a única maneira de evitar um sofrimento muito maior no futuro. Ele vê a si mesmo como um cirurgião cósmico, realizando uma amputação dolorosa, mas necessária, para salvar o corpo maior do universo. A lógica por trás de suas ações é a de que, se a existência em si é a fonte de sofrimento inevitável devido à finitude dos recursos, então a redução da existência é a maneira mais eficaz de minimizar esse sofrimento. O artigo da Philosimplicity 3 explora essa conexão, destacando como uma forma forte ou absolutista de utilitarismo negativo pode levar a conclusões extremas como a de Thanos. Se o objetivo primordial é eliminar o sofrimento, e se a existência é a condição para o sofrimento, então a eliminação da existência se torna uma solução lógica, ainda que aterrorizante. O perigo inerente a essa forma radical de utilitarismo negativo é vividamente ilustrado pelo experimento mental do destruidor benevolente, proposto por Roderick Ninian Smart em resposta a Karl Popper, um dos formuladores do One. Smart imaginou um governante que possuísse uma arma capaz de destruir a humanidade instantaneamente e sem dor. Sob uma interpretação estrita do utilitarismo negativo, esse governante teria o dever moral de usar tal arma, pois a aniquilação da vida eliminaria todo o sofrimento futuro. A semelhança com o estalar de dedos de Thanos é inegável. Ambos os cenários propõem uma solução radical para o problema do sofrimento, onde a erradicação da vida é vista como o caminho mais eficiente para alcançar a ausência de dor. Esse experimento serve como uma crítica poderosa ao utilitarismo negativo em sua forma mais extrema, revelando as implicações moralmente repugnantes que podem surgir quando a minimização do sofrimento é levada ao seu limite lógico, sem outras considerações éticas. No entanto, a maioria dos defensores do utilitarismo negativo não endossa tais extremos. Eles argumentam que o N pode e deve ser temperado por outras considerações morais, como direitos individuais, preferências e a dignidade da vida. Thanos, em sua visão absolutista, falha em considerar essas nuances cruciais. Ele não pondera a desutilidade imensa causada pela perda de bilhões de vidas contra a suposta utilidade de um futuro equilibrado. Ele ignora as preferências naturais dos seres vivos de continuar existindo e prosperando. E, mais importante, ele desconsidera completamente as restrições morais fundamentais, como o direito à vida e a proibição do genocídio. Para a maioria das éticas, incluindo as versões mais moderadas do utilitarismo negativo, a aniquilação em massa, mesmo que indolor, é uma violação inaceitável de princípios morais básicos. O genocídio, por sua própria natureza, não respeita a autonomia, a dignidade e os direitos inerentes a cada indivíduo. A solução de Thanos é, portanto, uma aplicação falha e perigosa de uma filosofia que, em suas formas mais equilibradas, busca aliviar o sofrimento sem recorrer à destruição em massa. Ele se torna um exemplo trágico de como uma ideia, quando levada ao extremo e desprovida de empatia e considerações éticas mais amplas, pode justificar as mais terríveis atrocidades. A complexidade da vida e da moralidade não pode ser reduzida a uma equação simplista de eliminação para alcançar um suposto bem maior. A verdadeira sabedoria reside em encontrar soluções que preservem a vida e a dignidade, mesmo diante dos maiores desafios. A premissa fundamental que impulsiona a ideologia de Thanos é a crença inabalável de que a superpopulação é a raiz de todos os males do universo, levando inevitavelmente à escassez de recursos e ao colapso civilizacional. Essa ideia não é nova. Ela ecoa teorias que remontam a séculos, como as de Thomas Malthus, que no final do século XVIII argumentou que o crescimento populacional exponencial superaria o crescimento linear da produção de alimentos, levando à fome e à miséria. Mais recentemente, na década de 1960, Paul e Anne Ehrlich, com seu livro A Bomba Populacional, reacenderam esses temores, prevendo catástrofes iminentes devido ao crescimento descontrolado da população. Thanos, em sua narrativa, é um malthusiano cósmico, convencido de que a única solução para evitar o destino de seu próprio planeta, Titã, é uma intervenção drástica e universal. Ele vê a vida como uma praga, que, se não for controlada, consumirá todos os recursos disponíveis até a exaustão, resultando em sofrimento generalizado e, finalmente, na extinção. No entanto, essa premissa
embora aparentemente lógica em sua simplicidade, é profundamente falha e tem sido amplamente contestada por economistas, biólogos, sociólogos e ambientalistas. O artigo da Forbes destaca que o verdadeiro problema não é a quantidade de pessoas, mas sim a forma como os recursos são gerenciados, distribuídos e consumidos, bem como a poluição gerada. A Terra, e por extensão o universo, possui recursos vastos, mas a maneira como a humanidade os utiliza é o fator determinante. A desigualdade na distribuição de recursos, o desperdício, a ineficiência e os padrões de consumo insustentáveis são os verdadeiros vilões, e não o número absoluto de indivíduos. Por exemplo, uma pessoa em um país desenvolvido com um alto consumo per capita de energia e bens materiais tem um impacto ambiental significativamente maior do que uma pessoa em um país em desenvolvimento com um consumo muito menor. A pegada ecológica não é uniforme e não pode ser simplificada para uma mera questão de números. Além disso, a narrativa de Thanos ignora a capacidade de adaptação e inovação da humanidade. A história está repleta de exemplos de como a engenhosidade humana superou desafios que pareciam intransponíveis. A Revolução Verde, por exemplo, demonstrou como avanços tecnológicos na agricultura puderam aumentar drasticamente a produção de alimentos, desafiando as previsões malthusianas de fome generalizada. Mais pessoas podem significar mais mentes trabalhando em soluções para os problemas mais prementes do planeta, desde a energia renovável e a gestão de resíduos até a cura de doenças e a exploração sustentável de novos recursos. A criatividade e a inteligência coletiva da humanidade são recursos ilimitados, capazes de gerar inovações que podem expandir a capacidade de suporte do planeta de maneiras que Thanos, em sua visão limitada e fatalista, não consegue conceber. Ele se prende a uma visão estática e finita do universo, incapaz de ver o potencial dinâmico da vida para se adaptar e prosperar através da colaboração e da inovação. A solução de Thanos é, portanto, simplista e brutal, ignorando a complexidade das dinâmicas populacionais, econômicas e ecológicas. A aniquilação em massa não resolve os problemas subjacentes de má gestão, desigualdade e consumo excessivo. Ela apenas os mascara temporariamente, criando um vácuo que, eventualmente, seria preenchido novamente se as causas raiz não fossem abordadas. A história de Titã, seu planeta natal, serve como um aviso, mas a lição que Thanos tirou dela foi a mais extrema e menos construtiva. Em vez de buscar soluções para a gestão sustentável de recursos, a equidade na distribuição e o desenvolvimento de tecnologias que permitam a coexistência harmoniosa com o meio ambiente, ele optou pela erradicação. A verdadeira solução para os desafios do universo reside na gestão inteligente, na cooperação global, na inovação contínua e em uma mudança fundamental nos padrões de consumo e produção, e não na aniquilação de metade da vida. E assim, vemos que a lógica de Thanos, por mais que se apresente como uma solução para o sofrimento, é uma falácia perigosa. A complexidade da vida e da moralidade não pode ser reduzida a uma equação simplista de eliminação. A verdadeira sabedoria reside em encontrar soluções que preservem a vida e a dignidade, mesmo diante dos maiores desafios. Mas se o amor pudesse ser uma força tão poderosa quanto a gravidade, capaz de transcender o tempo e o espaço, no nosso próximo vídeo, vamos desvendar os segredos de Interestelar e explorar como o amor pode ser a chave para a sobrevivência da humanidade. Não perca!